Olá, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos ao último webinar sobre a forma de regressar ao local de trabalho em segurança, promovido pela Medis com a colaboração da Atlanticare. Agradecemos desde já a todos pela vossa participação e por estarem desse lado, aproveitando, em nome da Atlanticare, para agradecer o convite da Medis para esta parceria. Este webinar insere-se no contexto laboral dos escritórios e divide-se essencialmente em duas partes, uma primeira componente dispositiva e uma segunda parte em que serão respondidas questões colocadas por vocês via chat. Estas questões podem ser colocadas ao longo da ação ou na parte final da mesma. Iremos igualmente apresentar 3 inquéritos, eles já estão disponíveis e vamos, ao longo da ação, chamar a atenção para a resposta aos mesmos. Estes inquéritos têm como fim caracterizarmos um pouco melhor o auditório que assiste a esta ação. Existem 4 oradores. O primeiro orador será o Dr. Mário Miranda, que é médico especialista em medicina do trabalho e imunoalergologia. A segunda oradora será a Dra. Alice Marques, médica especialista em medicina do trabalho e diretora clínica Atlanticare, seguida da Dra. Telma Silva, que é técnica superior de segurança no trabalho, e a engenheira Lúcia Costa, que é igualmente técnica superior de segurança no trabalho. Iniciamos esta exposição então com o Dr. Mário Miranda. Bom dia, Dr. Mário. Bom dia. Então, desejo muito bom dia a todos e agradecendo mais uma vez à MEDES a oportunidade que nos dá de partilhar convosco algumas informações e alguns conhecimentos sobre esta pandemia. Bom, nós atualmente ainda estive a rever as últimas notícias da OMS, da DGS, ainda agora, estamos confrontados com uma doença que é efetivamente diferente das que conhecíamos, das infecções que conhecíamos até agora. Definitivamente é diferente, é uma doença, infecção diferente da influenza, portanto da gripe sazonal. Partilha com a gripe sazonal uma elevada contagiosidade, portanto uma elevada transmissibilidade interindividual, o que a torna particularmente, digamos assim, perigosa. Por outro lado, nós sabemos atualmente que é uma doença, portanto uma infecção, para a qual o nosso sistema imunitário não estava preparado, ou seja, nós não tínhamos qualquer meio de defesa contra este novo vírus. Apesar de pertencer a uma família já muito conhecida e que nós todos os anos temos infecções por coronavírus, portanto é uma família de vírus muito conhecida. Mas este vírus efetivamente é novo. E, portanto, a mensagem que temos de passar é que é realmente uma infecção com elevada contagiosidade, portanto, transmite-se muito facilmente de pessoa para pessoa. Há muitas dúvidas relativamente à transmissão por via aérea, ou melhor, se a transmissão por via aérea é a mais importante, e atualmente sabe-se que sim, portanto, ou seja, é quando a pessoa fala na proximidade de outra, ou quando, obviamente, quando espirra e tosse, que ainda é, obviamente, mais fácil a transmissão, que o vírus se transmite através de microgotículas, pequenas gotículas que nem se vêem a olho nu e que a pessoa emite no simples ato de falar. E, portanto, daí a importância da utilização da máscara que permite impedir que as gotículas que a pessoa emite sejam, digamos assim, inaladas pelo seu vizinho. E também que essas gotículas não fiquem presas, coladas às superfícies, às paredes, aos manípulos das portas, aos telemóveis, enfim. Portanto, a máscara é evidentemente a melhor proteção. Nós também não temos a certeza neste momento qual é o grau de risco relativamente às superfícies, mas, ou seja, se as superfícies realmente transmitem com a mesma facilidade o vírus que as gotículas respiratórias. No entanto, todas as medidas são necessárias neste momento, até porque tem havido surtos, na Alemanha têm surgido surtos em instalações, em empresas de processamento de carne, em que as pessoas têm o equipamento completo de proteção. Portanto, é preciso estar atento, ou seja, apesar de todas as precauções, de todos os cuidados, também nos transportes, em minas de carvão, estamos a falar de áreas, os surtos mais recentes são nesses locais, áreas em que as pessoas estão protegidas. Portanto, duas questões. Por um lado, a simples proteção respiratória pode não ser suficiente, e não é seguramente.
Por outro lado, é preciso estudar muito bem todos os circuitos por onde a pessoa passa. No caso dos escritórios, temos de pensar também in itinere. E aqui neste folheto emitido pela DGS podem ter as várias medidas que estão. Então, está muito bem, esta orientação. No entanto, devem estar sempre atentos, a doutora Alice depois vai falar, sobre as fontes de informação mais atualizadas. Portanto, muitos cuidados, o trabalhador desloca-se de casa para o trabalho, nessa deslocação, sobretudo os transportes públicos, são provavelmente, infelizmente, locais de elevada perigosidade, ou seja, podemos estar perante infecções in itinere, semelhantes aos acidentes in itinere. Portanto, muito cuidado. E em todos os circuitos dentro das instalações, mesmo que os escritórios obedeçam ao critério o critério mais elevado, que é as 4 pessoas por 100 metros quadrados, ou seja, cada pessoa ter 25 metros quadrados, mas podemos diminuir, obviamente, até 16 metros quadrados por pessoa, sem grande risco, mas mesmo mantendo essa distância, tem de pensar nos circuitos, na circulação. A pessoa desloca-se, anda de elevador, utiliza corredores, utiliza corrimões, escadas, portanto, não descurem todos os circuitos entre a casa e o trabalho e dentro do trabalho. Portanto, esta é uma doença, enfim, que é muito contagiosa, como eu vos disse, é uma doença que tem algumas características também importantes, ou seja, o período de incubação é aquele período entre o contágio, quando o vírus entra em contacto com o organismo, e o momento em que a pessoa começa a desenvolver sintomas. Este vírus tem uma média de 5 dias de incubação, em que a pessoa está perfeitamente assintomática, ou seja, não tem qualquer manifestação, qualquer sintoma, mas já tem o vírus dentro dele a multiplicar-se. A média são 5 dias, mas pode ir até 14. E é esse o motivo pelo qual nós preconizamos 14 dias de quarentena quando há um contacto próximo com um caso suspeito, um caso confirmado. Portanto, a pessoa durante 14 dias pode estar sem nada, sem sintomas, e já ter o vírus dentro dela. E mais grave do que isso, nos 2 dias antes da pessoa começar a ter febre ou outros sintomas de Covid, já pode estar a emitir o vírus para o ambiente e para as pessoas que estão ao seu lado. Ou seja, podemos ter uma pessoa totalmente saudável, aparentemente saudável, e já estar a transmitir. Portanto, o rastreamento de casos e o rastreamento de contactos dentro das empresas é fundamental. E isso, por vezes, afeta a atividade e a organização das empresas, obriga a colocar pessoas no seu domicílio em afastamento ou isolamento profilático, muitas vezes assintomáticos, mas o rastreamento e a identificação dos contactos é fundamental até por isto. É que a pessoa pode estar sem nada, sem sintomas, inclusive a pessoa pode, porque a maior parte dos doentes que adquirem a infecção vão permanecer pouco sintomáticos, às vezes basta um Benuron, paracetamol para a pessoa andar razoavelmente bem, e no entanto já ter a doença e estar a emitir o vírus. Portanto, é muito importante o rastreamento também. Pronto, os sintomas que nós sabemos, que conhecem basicamente, não, a comunicação social tem divulgado, os sintomas da forma, digamos assim, mais comum, que temos a reconhecer que é uma forma ligeira, que é cerca de 80% ou 85% das pessoas, têm as formas muito ligeiras, mas depois há pessoas que têm as formas mais graves. E estes sintomas que eu vos coloco aqui são aqueles que nos alertam para as formas graves da doença. É quando a pessoa tem uma falta de ar difícil, uma falta de ar grave, que começa a aumentar, que aumenta de gravidade, uma pessoa que tem uma febre alta, uma pessoa que tem dores no peito, uma pressão no peito, que tem uma certa falta de atividade, fica letárgica, fica sonolenta, com os lábios ligeiramente arroxeados, são tudo sintomas que imediatamente, e isto é importante que as pessoas se apercebam, porque infelizmente há cerca de 15% a 20% dos casos que são casos graves. Podem não ser tratados em hospital, podem ficar em casa a ser tratados, mas nós consideramos casos graves e que devem estar em permanente vigilância, e estes são os sintomas de aviso. Depois, obviamente, passando à frente, por favor, portanto, o que é que nós... Pedia só para salvar. Exatamente. Sim, porque antes disso vamos aqui compreender
Peço desculpa. Sem problema. Vamos apenas compreender aqui a aplicação do primeiro inquérito. Pedimos às pessoas que estão a assistir e ainda não tiveram a oportunidade de responder, que respondam a esta nossa primeira pergunta, que é relevante para caracterizar aqui o nosso auditório. A questão é se tiveram algum caso de Covid-19, algum caso grave, perdão, de Covid-19 na vossa empresa. Vamos aguardar aqui um período de tempo para toda a gente ter a possibilidade de responder. Entretanto, é importante reforçar que podem ir fazendo as vossas questões, as questões que surjam no site. Nós, na parte final da apresentação, vamos responder às mesmas. De seguida, o Dr. Mário vai abordar aqui o ponto relacionado com os grupos de risco. Mais à frente abordaremos também os desafios para a saúde no trabalho e, igualmente, as adaptações e orientações para o local do trabalho e a proteção dos colaboradores. Neste momento podemos considerar as respostas estabilizadas, sendo que há essencialmente uma predominância do não, sendo que, Dr. Mário, podemos seguir então para a caracterização dos grupos de risco, por favor. Portanto, sem dúvida que a maior parte dos casos, e a maior parte dos casos que felizmente surgem nas empresas, são casos não graves, são casos ligeiros. Bom, quais são os grupos? Há alguns grupos de risco e a Direção-Geral da Saúde, na última orientação, definiu as doenças crónicas. Eu estou em desacordo com essa definição. Doença crónica é uma designação muito ampla. Quase 70% da população portuguesa tem uma doença crónica. Portanto, não é lógico, não é obviamente todo esse grupo que está em risco das formas graves, portanto, a pneumonia bilateral, da situação de problemas cardíacos e tromboembólicos, portanto, problemas de circulação e renais que estão associados ao Covid. Portanto, felizmente, são as doenças crónicas, felizmente, não podemos falar assim, infelizmente, algumas doenças crónicas graves, mal controladas, que exigem medicação muito intensa, são essas que estão em risco particular. É o caso da hipertensão arterial grave, mal controlada. Portanto, não é uma hipertensão, obviamente, ligeira. Uma parte significativa da população portuguesa tem hipertensão, como sabem. Portanto, obviamente que as formas ligeiras, moderadas e bem controladas, bem tratadas, não constituem um grupo de risco. Agora, as formas mais graves de hipertensão, as formas mais graves de doença cardíaca, nomeadamente a angina de peito, portanto, doença coronária, assim como as doenças respiratórias graves, a bronquite, a DPOC, como a bronquite, como as pessoas dizem, a asma grave, não é uma asma ligeira que constitui risco. Pronto. Por isso é que eu não estou muito de acordo com a designação de doença crónica. Como sabem, ontem a Assembleia da República definiu os hipertensos e diabéticos como tendo uma especial proteção no caso na pandemia de Covid-19. Também não concordo de modo algum, porque as doenças oncológicas e as doenças imunodepressoras, sobretudo pessoas que estão a fazer terapêutica imunodepressora com doenças autoimunes, mas obviamente com muitas doenças oncológicas também, já tratadas, mas são pessoas que à partida são mais vulneráveis, também deviam estar nesse grupo de risco. Mas obviamente que a diabetes mal controlada, grave, obviamente que constitui um grupo de risco, portanto doenças crónicas, e também depois há dois grupos que não são doentes, felizmente não são doentes, que são as pessoas idosas e as grávidas e puérperas, portanto após a gravidez, cuja proteção, nós sabemos que as pessoas idosas, e quanto mais idosas, maior é o risco de mortalidade, e portanto, obviamente que devem ter uma especial proteção. No ambiente laboral, portanto nas empresas, já começa a ser muito raro haver pessoas com mais de 65 anos, mas podem existir algumas, mas portanto a partir dos 60, mas sobretudo 65 anos o risco aumenta bastante. Não é bem a situação nas empresas, mas as grávidas sim, devem ser afastadas por causa não de morte, mas sim de doenças inflamatórias, nomeadamente a doença de Kawasaki, que nós sabemos que atualmente tem aumentado em termos de prevalência nas crianças, portanto, e que provavelmente está associada à doença. Portanto, há alguns grupos que constituem realmente casos mais especiais e os serviços de saúde e de segurança, mas sobretudo a medicina do trabalho, provavelmente vai ter que avaliar estas pessoas de forma muito mais rigorosa. São pessoas que vão ficar em teletrabalho ou em isolamento profilático, muitas vezes, mas devem ser, sobretudo, muito bem acompanhadas pela medicina do trabalho.
porque são casos especialmente vulneráveis, especialmente, digamos, perigosos. Podemos passar à frente, por favor? E, portanto, eu só para vos referir que em algumas situações, e depois a doutora Telma Silva e a engenheira Lúcia Costa vão falar melhor sobre isto, algumas situações em que o médico identifique como sendo de risco, o trabalhador poderá ter que usar a máscara respiradora, portanto a máscara com filtro bacteriano de alta eficiência, que é, neste caso, a P2, que é uma máscara que é utilizada em meio hospitalar, mas que protege o próprio, ou seja, não só protege o ambiente e as pessoas que estão ao lado, mas como protege o próprio de contrair a infecção. Passamos um pouco mais à frente e só para referir que, portanto, nós temos de, sobretudo, de pensar na prevenção, mas depois também temos que cuidar das pessoas que vão ficar doentes. Pronto, nós temos, felizmente, a maior parte das pessoas vão ter uma forma leve, como já vos falei, vão ter a sua febre, vão ter a sua tosse, vão ter a sua falta de força, vão ter, portanto, um síndrome de tipo gripal, mas há 20% de pessoas que vão ter a forma grave e temos que cuidar destas. Passamos um pouco mais à frente e temos de pensar que estas pessoas que ficaram internadas, felizmente é um grupo pequeno, vão ser pessoas, sobretudo as que estiverem em unidades de cuidados intensivos, vão ser pessoas que vão ter déficits de memória, de execução de tarefas, algum problema de lentificação, vão ter que ser muitas vezes readaptados, vai ter que provavelmente ser adotado um método e um tipo de trabalho um bocadinho diferente, podem ter que ficar em teletrabalho parcial durante algum tempo, e também terão que, muitas vezes, passando um pouco mais à frente, terá que haver muitas vezes tempo para reabilitação, para cinesioterapia, fisioterapia naquelas pessoas que tiveram atingimento respiratório grave. Enfim, na realidade podem surgir complicações mais tardias nos trabalhadores, estamos a falar das pessoas que estiveram internadas e sobretudo as que estiverem em unidades de cuidados intensivos, ventiladas ou não. Passamos mais à frente e, portanto, na realidade, eu devo só alertar que muitas das medidas que tinham sido tomadas provavelmente vão ter que ser mantidas e nós estamos a ter infelizmente, essa ideia que houve um relaxamento em algumas áreas, sobretudo na área dos transportes e em algumas organizações, em que talvez tenha havido uma certa falta de cuidado e também, obviamente, que muitas das medidas mais gravosas e mais rígidas terão que ser reintroduzidas. Portanto, as empresas têm que estar preparadas. A doutora Alice depois irá falar melhor um pouco sobre isto. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Mário Miranda, pela sua exposição. De seguida, nós vamos passar a uma componente que será abordada pela doutora Alice Marques, que é a adaptação dos locais de trabalho e proteção dos trabalhadores. Esta componente abordará diferentes temas, conforme eles estão aqui mesmo sumariados, desde o envolvimento dos trabalhadores até a adequação da informação e igualmente a adequação das medidas para a atividade da empresa. Desta forma, vamos então iniciar pelo envolvimento dos trabalhadores, sendo que passa a palavra à doutora Alice Marques. Muito bom dia, doutora Alice. Bom dia a todos, muito obrigada por estarem presentes. Eu gostaria de falar em relação a medidas gerais que as empresas devem implementar relativamente a esta pandemia e destas medidas dar uma relevância especial à obrigatoriedade de todas as empresas terem um plano de contingência. Nesse plano de contingência estão obrigatoriamente mencionadas todas as ações que devem ser tomadas perante determinadas circunstâncias que nos podem ir aparecendo ao longo do tempo. O plano de contingência é o melhor documento que uma empresa pode lançar mão para fazer chegar a toda a organização todas as medidas de prevenção e contenção necessárias para que se possa progredir e fazer frente à pandemia. Quanto às ações de sensibilização e de informação, elas poderão ser vinculadas pelas diversas maneiras, por posters, por distribuição de folhetos, por instalação de uma intranet em que a participação pode ser diária e muito frequente para todos os trabalhadores consultarem. É muito importante que os empregadores percebam e tenham bem presente a noção de que a envolvência dos trabalhadores
é muitíssimo importante. Se nós não ganharmos para a nossa causa da prevenção todos os trabalhadores das nossas empresas, não vamos conseguir manter níveis aceitáveis mínimos de contágio e não vamos conseguir progredir com segurança até termos um dia uma vacina. A consulta aos trabalhadores já é um imperativo legal e já existia em matéria de saúde e segurança no trabalho, e é necessário que agora se envolvam os trabalhadores também com esta questão muito particular da Covid-19. Para isso, teremos que avaliar, reavaliar os riscos e contar com este novo risco. É necessário também que tenham a noção de que os trabalhadores que trabalham nas nossas empresas, mas que não são diretamente empregados por nós, isto é, são subcontratados ou até trabalhadores temporários, devem ser envolvidos nas questões de fazer frente à crise da Covid-19 na empresa onde de facto estão a trabalhar. Portanto, os empregadores têm também esta responsabilidade de lhes fazer chegar toda a informação e todas as medidas bem implementadas. Relativamente às medidas para combater a disseminação da doença, nós todos sabemos, já conhecidas, as medidas impostas quer pela Comunidade Europeia, quer pelos países em si e os seus governos, quer pela obrigatoriedade de medidas lançadas pela Direção-Geral da Saúde e por outras entidades de referência, e tivemos e temos ainda algumas regras generalizadas relativamente às medidas sanitárias e algumas atividades que soubemos ao longo destes meses para trás, que houve atividades completamente suspensas temporariamente, outras foram modificadas e ainda houve medidas gerais para a população em geral que incluíram, por exemplo, a restrição da deslocação das pessoas. Há ainda outras medidas que foram as próprias empresas que implementaram e, por exemplo, refiro as regras de acesso às instalações, as regras de higiene pessoal e do local de trabalho, do posto de trabalho, dos materiais e meios de trabalho, a obrigatoriedade da utilização de EPIs e, como o Dr. Mário Miranda já frisou, nós não temos muito conhecimento desta doença ainda. E, portanto, todos os cuidados são poucos e as medidas higieno-sanitárias de cada um de nós são muitíssimo importantes. A lavagem frequente das mãos e a utilização da máscara corretamente usada são as medidas que até agora estão comprovadas como sendo muito eficientes, ou melhor, as mais eficientes. Mesmo assim, estamos a ser surpreendidos em algumas áreas, em algumas atividades e em algumas regiões geográficas. O teletrabalho é uma medida muito conhecida e foi uma situação nova que tivemos que rapidamente implementar e conseguimos fazê-lo com alguma agilidade. Claro que, portanto, dito isto, é notório que o mundo do trabalho está, de facto, severamente afetado e, com isso, estão afetadas todas as atividades socioeconómicas de um país, da Europa, do mundo. Precisamos, portanto, do empenho de todos, a envolvência de empregadores, parceiros sociais, governos e trabalhadores, no sentido de proteger os trabalhadores, as suas famílias, a sociedade, o futuro de todos e, sobretudo, o emprego também. Então, e agora, o que é que nós podemos fazer? Já estamos muitos de nós a fazer alterações que são julgadas como as mais pertinentes em relação a alterações do layout, do nível de tarefas ou da sua orientação em termos de tempo e espaço, a questão do desfazamento dos horários de trabalho, a questão de a organização do trabalho permitir que os trabalhadores não se cruzem tanto ou que, por exemplo, se implementem equipas em rotatividade, em que uma metade, por exemplo, fica em teletrabalho e outra metade vem para o escritório e vai-se permitindo assim
uma taxa de ocupação das instalações que reduz a possibilidade de contágio. É preciso ter em conta sempre as orientações que estão a sair e a ser publicadas e divulgadas pela DGS e também pela ACT, e não só conhecê-las, mas também cumpri-las. É preciso, ao longo do processo, baseado no tal documento que é o plano de contingência, ir antecipando e vendo e revendo anomalias dos processos para que os trabalhadores, de uma forma geral, consigam fazer face a esta situação pandémica de modo resiliente e aceitando e colaborando no plano de medidas preventivas, que é, como disse, uma obrigatoriedade em função de estar presente no plano de contingência para ser implementado. Pegando então nessa abordagem do plano, vamos agora lançar, de certa forma, um inquérito número 2. Este inquérito questiona objetivamente se a sua empresa tem um plano de retoma ao trabalho. Pedimos então, por favor, as vossas respostas para podermos ter aqui uma caracterização do nosso auditório. Recordamos igualmente que podem ir colocando via chat as vossas questões que serão, no fim desta exposição, devidamente abordadas pelos nossos oradores. De seguida, a doutora Alice irá abordar as questões relacionadas com as medidas práticas, igualmente a importância da comunicação e informação, e posteriormente abordaremos ainda as orientações gerais para a adaptação do local de trabalho e as medidas de prevenção, em especial para o teletrabalho. Estamos aqui a receber agora as vossas respostas, as quais nós agradecemos. Vamos aguardar só mais um instante para que as respostas estabilizem. Essencialmente, temos aqui uma predominância de que sim, isto é, que os nossos participantes, a empresa dos nossos participantes tem então um plano de retoma ao trabalho, o que é sem dúvida muito importante. Passo então novamente a palavra à doutora Alice, abordando então aqui, porque a pandemia efetivamente ainda não acabou. Não, infelizmente a pandemia está para durar e os factos comprovam-no no terreno. E temos estado atentos a tudo o que se está a passar, não é só em Portugal, há vários países onde está a existir um recrudescimento do número de casos. Talvez com aparente menos gravidade, menor gravidade em termos de quadro clínico, mas a verdade é que está a aumentar o número de contágios de forma preocupante. Voltando aqui à questão do plano, como é que nós atualizamos um plano? Um plano de contingência, nós temos que estar atentos a toda a informação e ir alterando o plano de contingência conforme a informação que nos vai sendo veiculada pelas entidades oficiais. Estas informações, depois de atualizadas, necessitam da divulgação junto de todos os colaboradores e mesmo da recolha das suas opiniões acerca das novas medidas e de como poderão implementar-se. Isto basicamente é um ciclo de qualidade, é planear, executar, rever e voltar a planear. E isto é o dinamismo de um plano de contingência. É de facto muito importante que nós consideremos a retoma do trabalho nos locais de trabalho de forma gradual, progressiva, para que não haja entropias e não haja problemas ou conflitos ou stress desencadeado por este retorno ao trabalho. É preciso não esquecer que uma boa parte das pessoas que trabalham nos escritórios esteve ou em teletrabalho ou a ir muito pouco às empresas e uma parte em teletrabalho e uma parte presencial. É fundamental que as medidas que nós adotamos na fase de confinamento não sejam tão aligeiradas quanto se poderia pensar. É muito importante que se mantenham muitas das medidas que tomamos na fase de surto pandémico e de emergência, para que não voltemos a aumentar o número de casos. Portanto, há medidas do tipo desfazimento de horários, teletrabalho, etc., que devem continuar. Nós temos que nos preparar porque, de facto, a pandemia está aí.
Segundo uma norma, uma informação técnica que foi publicada já há uns 2 meses pela DGS, a avaliação dos riscos biológicos tem que ser feita independentemente da atividade da empresa. Isto é, empresas que normalmente não teriam, na sua avaliação de riscos, obrigatoriamente levantado ou questionado o risco biológico, neste momento ele existe em todas as empresas. E, portanto, como é um risco que existe em todas as empresas, ele terá que ser avaliado pela segurança e com a colaboração da saúde, pelo que não devem descurar os contactos com os vossos serviços de saúde e segurança do trabalho e devem pedir-lhes a colaboração. Não existe só risco biológico nos laboratórios ou nas farmácias ou em qualquer outro serviço ligado à saúde ou ligado à investigação científica ou outro ramo qualquer. O risco biológico agora existe em todos os locais, temos que o avaliar para lhe poder fazer frente e implementar as medidas preventivas adequadas. Outras medidas práticas que deveremos ter presentes é a situação referente aos grupos de risco que o Dr. Mário Miranda já explicou. Isto é, nós temos, se tivermos que integrar este tipo de pessoas que estão aqui descritas, reintegrá-las à força, digamos assim, por não haver outra hipótese nos locais de trabalho, nós teremos que tomar medidas em relação a esses trabalhadores de forma muito mais consistente, de forma muito mais preventiva e constante e não aliviar essas medidas, porque estas pessoas têm maior risco de, adoecendo com Covid-19, terem quadros graves que podem até conduzir à morte. E, portanto, não podemos aliviar medidas, muito menos em relação a estes grupos de risco. É preciso ter em conta que também há alguns trabalhadores, não sendo eles próprios do grupo de risco, podem ter em casa ou nos seus contactos mais habituais, regulares, fora da empresa, convívio com pessoas que pertencem a grupos de risco. E isso faz com que essas pessoas também tenham que redobrar cuidados relativamente à possibilidade de serem contagiadas e transportar o vírus. É um apelo que faço às direções das empresas, designadamente as empresas onde há grandes números de pessoas com serviços administrativos ou de escritório, que reorganizem os seus trabalhos, que facilitem que os seus colaboradores façam eles próprios proponham algumas medidas, como por exemplo trocas ou organização de trabalho em alternância de tarefas, ou contacto, ou que essas pessoas necessitem de estar atento, que possam necessitar de apoio psicológico. Fala-se agora bastante sobre a intervenção necessária, que vai ser em muitos casos imprescindível, dos psicólogos de trabalho para facilitar o apoio a pessoas que estão com problemas na reentrada nos locais de trabalho e dedicar especial atenção às pessoas que desenvolveram doença grave, que tiveram, por exemplo, morte, perda de um familiar ou de um amigo muito próximo, das pessoas que em contexto familiar tinham um certo equilíbrio financeiro e deixaram de o ter porque alguém do grupo familiar, por exemplo, perdeu o trabalho, ou outro tipo de problemas pessoais. Não devemos descurar estes aspectos que têm eles próprios impacto direto no trabalho de cada um de nós. É muito provável e é aceitável e muito compreensível que as pessoas retomem o seu local de trabalho com graus de ansiedade graves, com medo de contrair a doença, com os tais problemas familiares para gerir e para isso precisamos de ter fontes de apoio e de informação fidedignas nas quais eles possam confiar para, de modo resiliente, como já tinha referido atrás, consigam reintegrar-se nos locais de trabalho com toda a normalidade ou muito próximo disso. Os empregadores terão que contar, infelizmente, com
alguns trabalhadores que não virão porque vão adoecer com Covid. Ou estão em casa no isolamento, ou estão a ser seguidos já em hospitais, alguns casos mais graves, outros estarão internados. De qualquer forma, nós temos que ter um plano que nos permita reorganizar o trabalho caso este nível de absentismo venha a subir, e teremos que nos prevenir em termos de organização do trabalho com esta possibilidade. Haverá ainda outras pessoas que podem estar doentes por outros motivos, e haverá ainda infectados que tiveram Covid grave e que, portanto, vão estar, como o Dr. Mário Miranda disse, numa situação de recobro muito mais lento, muito mais gradual, e algum tempo desse pode ser também com ausência. Não se perde tudo nas crises, não se perde completamente tudo, e aprende-se muita coisa. E baseado nesta questão da obrigatoriedade do plano de contingência, que era uma coisa que habitualmente as empresas não tinham, e agora tiveram que o elaborar, o plano de contingência vem-nos dar uma quantidade de ferramentas para nós estarmos preparados para outras crises que possam eventualmente ocorrer no futuro. Não digo apenas situações de pandemia, mas outras situações de crise que possam surgir na economia nacional ou na economia mundial, como é o caso, e que venham a afetar a atividade das pessoas de todas as maneiras, e nós aprendemos como se faz um plano, como é que se atualiza um plano de contingência, e também aprendemos a implementar muitas novas formas de trabalho, das quais se realça de facto o teletrabalho, que não é só uma possibilidade de reduzir a presença física do trabalhador na empresa, e vai correr tudo bem. Nem sempre corre tudo bem, e o teletrabalho tem as suas contraindicações. Há pessoas que estão a passar por dificuldades de adaptação ao teletrabalho por falta de espaço, por exemplo, porque têm ainda as suas crianças em casa, porque não têm um posto de trabalho com as dimensões ergonómicas devidas, e têm algumas dificuldades de conciliar tudo isto, e nós temos que ter atenção quem é que estará mais preparado para realizar teletrabalho com facilidade, e fazer essa discussão com os nossos trabalhadores, e o plano de manutenção deverá ser de acordo com estas necessidades. Nesta fase é essencial, portanto, garantir que o regresso aos locais de trabalho se faz em segurança, e uma das propostas que na Atlanticare foi implementada para os seus clientes é a realização de exames ocasionais presenciais dedicados a todos os trabalhadores que estejam considerados como pertencentes a grupos de risco. Isto é, as medidas de controle e de contenção e de prevenção para estes trabalhadores devem ser ajustadas caso a caso, e o médico de trabalho tem que ser chamado a opinar de forma cabal sobre como é que estes trabalhadores podem regressar aos seus locais de trabalho. Outra obrigatoriedade a que a Agência Europeia chamou a atenção de todos os países é que os empregadores têm alguma obrigação de manter e gerir a informação que realmente tem vindo em avalanches, e todos nós que estamos a ouvir telejornais, dos variados canais, percebemos que uns mais do que outros são fidedignos, que uns mais do que outros são sensatos, e que chamam para intervir alguns médicos diretamente ligados à epidemiologia e também à infecciologia clínica e saúde pública, sobretudo. Estas informações devem ser geridas pelos empregadores, pela gestão de topo, com todo o rigor, e devemos certificar que quando passamos a informação para baixo, para a organização em geral, devemos passar aquilo que é seguro e que está devidamente certificado, digamos assim. Para isso nós utilizamos 4 fontes de informação fidedignas, que são a Organização Mundial de Saúde, o Centro Europeu de Controlo de Doenças,
a Comissão Europeia e a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho. Esta informação, como todos sabemos, tem sido atualizada quase diariamente e não podemos perder esse hábito de diariamente nos informarmos para que também consigamos atualizar as medidas para os nossos trabalhadores dentro da nossa empresa. Depois, é preciso cumprir as normas. Não é só saber que existem, é preciso cuidar que se cumpre e que os trabalhadores sabem como cumpri-las. E nada melhor do que mudar esta informação, do que alterar esta informação, do que frequentemente intervir para que os trabalhadores colaborem, cooperem e que estas medidas resultem nas nossas empresas. Muito obrigado, doutora Alice. Nós vamos agora fazer uma mudança de tema para, centrando aqui nas orientações gerais para adaptar ao local de trabalho, sendo que vamos agora aplicar o terceiro e último inquérito, qual pedíamos, por favor, a vossa participação. Esta terceira questão permitir-nos a caracterizar um bocadinho aqui o nosso auditório e centrar-se-á em qual o setor de atividade da sua empresa. Pedimos, por favor, as vossas respostas. Enquanto isso, voltamos a reforçar que qualquer questão que tenham pode ser colocada diretamente via chat, sendo que, de seguida, a doutora Telma Silva irá abordar temas como as medidas de prevenção, os tipos de máscara e também as técnicas de limpeza, sendo que, posteriormente, abordaremos também as medidas de prevenção, em especial no teletrabalho. Vamos só dar mais um compasso de espera para a estabilização dos resultados do setor de atividade. Temos aqui uma incidência significativa no comércio a grosso e retalho, indústria transformadora, consultoria similares e outras áreas que não estão aqui detalhadas. Sendo assim, vamos passar a esta componente. Doutora Telma Silva, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Obrigada a todos por estarem aí desse lado. Vou então iniciar a minha apresentação falando das orientações gerais para podermos adaptar os nossos locais de trabalho. Importa em primeiro lugar compreendermos que também os serviços de segurança e saúde no trabalho precisaram de reforçar e adequar as suas atividades junto das empresas. São estes serviços fundamentais para ajudar e trabalhar em conjunto com as empresas a delinearem quais as melhores medidas de prevenção a definir e a aplicar para fazer face a esta situação de pandemia. Nesse sentido, e visto que estamos perante um novo fator de risco presente no nosso local de trabalho, que é o fator de risco biológico, torna-se obrigatório proceder a uma nova reavaliação de riscos. Teremos que adaptar às situações que temos presentes e às atividades que executávamos de uma forma, possivelmente teremos que passar a fazer de um outro modo. Para além dos riscos biológicos, houve um agravamento significativo dos riscos psicossociais. A ansiedade, o medo do regresso ao trabalho devem ser contemplados nesta reavaliação de riscos, de forma a permitir ajudar os trabalhadores a aliviar esse stress e a percebermos quais são as melhores medidas a implementar. O plano de contingência, como a doutora Alice já fez referência, é um documento obrigatório e de extrema importância nesta fase de pandemia. Nele devem estar espelhadas todas as medidas que a empresa define e que a empresa tem implementadas. Abordando a questão das orientações gerais, vou passar a abordar algumas medidas de prevenção para as empresas que já têm o plano de contingência. Podem perceber aqui que se abordam todos os pontos, que são estes 7 pontos fundamentais. Para as que não têm, podem ajudá-las a estruturar a forma como poderá ser elaborado o vosso plano de contingência. Pronto. Iniciando pela automonitorização de sintomas, qual é o principal objetivo? O objetivo é que detectemos o quanto antes alguma alteração ou algum desenvolvimento de sintomas que está relacionado com o Covid. Desta forma, permite-nos atuar antes de chegarmos até ao nosso local de trabalho. Se desenvolvemos sintomas antes de ir para o local de trabalho, devemos não o fazer, devemos ficar em casa. Importa realçar, relativamente à monitorização dos sintomas, que as empresas
podem realizar um controle de temperatura dos trabalhadores, desde que não haja associado ao mesmo qualquer tipo de registro. Relativamente às regras de etiqueta respiratória, permitem evitar que haja a projeção de partículas. No fundo, é o ensinamento de como devemos atuar quando temos a necessidade de tossir ou de espirrar. Devemos utilizar o antebraço para conter as partículas que possam ser projetadas, e gostaria de frisar a questão de que, se porventura a primeira coisa que a gente faça é utilizar a nossa mão para conter esse espirro, a mesma deve ser higienizada logo de seguida. A questão do distanciamento social, temos verificado que tem sido uma medida de elevada eficácia, isto porque o principal objetivo é ter uma quebra nas cadeias de transmissão. Como foi falado até então, a proximidade potencia a transmissão do vírus, ou seja, havendo este distanciamento, há uma diminuição ou mesmo quebra desta mesma cadeia de transmissão. Gostaria de salientar, relativamente ao distanciamento social, que é muito importante que não esqueçamos, quando nós saímos do nosso local de trabalho, que o mesmo se deve manter. Nos tempos de pausa, no final do dia de trabalho, antes de iniciarmos o dia de trabalho, devemos ter sempre em mente que não é só no local de trabalho que se pode transmitir ou contrair qualquer infecção, mas fora, se não mantivermos as mesmas regras, o mesmo pode acontecer. Relativamente à higienização das mãos, as mãos, como nós sabemos, tocam todas as superfícies e têm a possibilidade de levar o vírus de uma superfície para a outra e mesmo de nós contrairmos essa infecção através do toque das nossas mãos na cara, na boca, nos olhos. Desse modo, é extremamente importante que haja uma lavagem frequente e regular das mãos, sendo preferível sempre que ela seja realizada recorrendo à água e ao sabão. Não sendo isso possível, devido à logística, ao local onde nós estamos, poderemos utilizar as soluções antissépticas de base alcoólica. Relativamente à utilização de equipamentos de proteção individual, como o nome indica, o objetivo da utilização destes equipamentos é proteger o trabalhador face à exposição a determinado risco. O que é extremamente importante? Sabermos como é que os utilizamos, porque uma utilização incorreta pode levar a que haja uma contaminação. É extremamente também relevante sabermos como os colocarmos, como os devemos remover e também o encaminhamento que lhe devemos dar. Falando assim um bocadinho mais acerca da questão dos equipamentos de proteção individual, trouxe-vos aqui 3 tipos de máscaras para vocês perceberem as principais diferenças. Temos os respiradores, que são máscaras que possuem um filtro e são destinadas a ser utilizadas por profissionais de saúde. Depois temos as máscaras cirúrgicas e as máscaras de uso social. As máscaras cirúrgicas previnem a transmissão dos agentes infecciosos da pessoa que o utiliza para outra pessoa, assim como as máscaras de uso social. A principal diferença relaciona-se com o material de composição. Digamos que as máscaras de uso social são dispositivos que são compostos por diferentes materiais têxteis e destinados à utilização pela população em geral. As máscaras cirúrgicas, então, como referi, destinam-se a evitar que haja uma transmissão da pessoa que utiliza para o outro. Elas devem de ser utilizadas ou recomendam-se que quem as utilize sejam pessoas pertencentes aos grupos de risco, ou seja, pessoas que têm sistemas imunitários mais fragilizados, mais vulneráveis, assim como pessoas que a sua profissão implique o contacto com várias outras pessoas. Relativamente às máscaras de uso social, elas destinam-se a ser utilizadas, como referi, pela população em geral, mais concretamente a todas as pessoas que permaneçam em espaços interiores fechados em contacto com outras pessoas. Relativamente a esta afirmação, gostaria de dizer que, e como todos nós sabemos, todos os dias surgem novas atualizações e mais conhecimento acerca da forma de transmissão e do comportamento deste vírus. E o que começou por inicialmente ser indicado para se utilizar apenas em espaços interiores fechados,
deve também a máscara, neste momento, ser utilizada em espaços exteriores quando nós temos um elevado aglomerado de pessoas, ou seja, em locais e em situações em que a distância de segurança seja difícil de manter. Ainda relativamente às máscaras de uso social, logo no início desta pandemia nós tivemos muitas empresas e mesmo pessoas a nível particular que meteram as mãos à obra, passando a expressão, e iniciaram a produção de máscaras. Houve então a necessidade de se garantir que estas máscaras tinham de facto alguma eficácia e neste momento compete ao CITEV, que é a entidade que faz a certificação destas máscaras de uso social. O CITEV trabalha e sobre orientações e em parceria com a Direção-Geral de Saúde, o Infarmed e mesmo o Instituto Português da Qualidade. As máscaras de uso social também oferecem diferentes níveis de proteção, classificam-se em nível de proteção número 2 e nível de proteção número 3, que de uma forma resumida podemos dizer que as de nível 2 são para profissionais que tenham um contacto mais frequente com o público e as de nível 3 são utilizadas no nosso contexto de atividade profissional em que não haja este contacto tão frequente com várias pessoas. Estas mesmas máscaras podem ser classificadas como não reutilizáveis ou como reutilizáveis. Não reutilizáveis, a utilização deve ser única, utiliza-se uma vez e deve ser descartada. Quando são classificadas como reutilizáveis, está relacionado com o número de lavagens que as mesmas podem ser sujeitas, havendo a garantia que ao fim dessas mesmas lavagens a eficácia de proteção da máscara se mantém. Como podem ver por este símbolo que eu tenho nesse slide, que já tinha também no anterior, este é o símbolo de aprovação, significa que a máscara está aprovada pelo CITEV. Vem normalmente onde diz ali número de lavagens, vem o indicativo de quantas lavagens é que a máscara, peço desculpa, poderá ser utilizada. Relativamente à durabilidade da utilização, as máscaras devem de ser utilizadas por um período máximo de 4 horas, sendo que sempre que as mesmas se encontrem úmidas, mesmo não fazendo as 4 horas, deve haver uma troca de máscara. Como é extremamente importante saber como manter a nossa máscara segura, devem ser seguidas todas as indicações de lavagem que são dadas pelo fabricante, sendo que o que se recomenda é que as mesmas sejam lavadas à máquina a uma temperatura de 60 graus. No entanto, é perfeitamente compreensível que diariamente haja uma dificuldade em ligar uma máquina para lavar 2, 3 máscaras. Há a possibilidade de se realizar uma lavagem manual. O que se recomenda é que haja a imersão durante cerca de meia hora dessa máscara e utilizar água e sabão para a lavagem da máscara. Gostaria de salientar que a lavagem com lexívia não é recomendada. Passando à questão das técnicas de limpeza, como já foi referido quer pela doutora Alice, quer pelo Dr. Mário, nós sabemos que uma das possíveis formas de transmissão do vírus está relacionado com as superfícies, passarmos de uma superfície para a outra, daí a ser extremamente importante a higienização dos espaços. E para isso eu gostaria de salientar aqui, ou diferenciar, dar-vos a ideia de que existem dois conceitos diferentes. Há o conceito da limpeza e há o conceito de desinfecção. A questão da limpeza relaciona-se com a remoção da sujidade e a desinfecção está relacionada com a diminuição da carga microbiana, nomeadamente do vírus, nessa mesma superfície. Para que a higienização dos espaços, das superfícies, seja eficaz, que possamos dizer que estamos seguros, ela deve respeitar 4 regras fundamentais. A primeira deve ser úmida. A segunda, ela deve ser realizada sempre no sentido de cima para baixo. Podemos dizer que iniciamos, por exemplo, nas paredes e terminamos nos rodapés, e não o contrário. Assim como deve-se iniciar sempre na área mais limpa e terminando na área mais suja, e
ser diferenciada, e por diferenciada entenda-se a utilização de materiais de limpeza diferentes para as diferentes áreas. Não devemos utilizar o mesmo pano que utilizamos nas instalações sanitárias, por exemplo, para depois limpar as nossas bancas de trabalho, a nossa mesa de trabalho. Devemos ter materiais diferentes para as diferentes áreas que temos na nossa empresa. Outro ponto de extrema importância está relacionado com a formação e a informação. No fundo, podemos dizer do seguinte modo: quando todos nós estamos informados das melhores formas como agir, de como é feita a transmissão do vírus, de como nos podemos proteger, todos nós conseguimos atuar melhor. Daí ser extremamente importante que as empresas e que todos nós saibamos que informação procurar e onde procurar a informação, para que ela seja de facto credível e que não passemos nem transmitamos informação que não tem qualquer veracidade. Como referi e como sabemos, têm saído constantemente novas orientações, novas informações. Trouxe aqui uma nova orientação que saiu da Organização Mundial de Saúde, relativa à composição das máscaras de uso social, as máscaras têxteis, em que há uma obrigatoriedade de as mesmas terem pelo menos uma composição de 3 camadas de tecido, assim como aquilo que eu também referi, que é para além dos espaços fechados, elas devem ser utilizadas em espaços exteriores, espaços abertos, quando existe um grande aglomerado de pessoas. Muito importante, e gostaria de salientar a questão das copas e das zonas de lazer. Isto porque por norma, é quando nós já não estamos a realizar o nosso trabalho, porque queremos relaxar um bocadinho, e juntamos-nos com os nossos locais de trabalho. As empresas devem definir medidas específicas para estas zonas, nomeadamente o desfazamento da hora de almoço, por exemplo, o desfazamento dos horários. Garantir que nestes locais é passível de se manter esta distância de segurança. Uma especial atenção para estas zonas, para evitarmos qualquer tipo de contágio. Como sabemos, não é uma situação do nosso local de trabalho, por isso, a partir do momento em que nós saímos da nossa casa até que chegamos ao local de trabalho e no momento em que saímos para regressarmos às nossas casas, estas medidas que fomos falando têm de ser tidas em consideração, nomeadamente quem utiliza transportes públicos tem regras, existem regras de obrigatoriedade legal implementadas, nomeadamente a utilização de máscara, e não nos podemos esquecer que também é bastante importante a higienização das mãos quando entramos nos transportes públicos, assim como quando saímos, porque a tendência da generalidade das pessoas é a retirada da máscara quando se sai logo do transporte público. Se possível, mantenham-se com ela, desinfetem as mãos. Também há cuidados a ter. Quando nós falamos nos transportes individuais, há colegas de trabalho que fazem esta partilha de viaturas por uma questão de facilidade de transporte. Não devemos esquecer que também há medidas que devem ser tomadas nesta situação, nomeadamente a utilização da máscara é importante de utilizar, assim como sempre que tivermos as bolsas do computador, as carteiras, devemos utilizar a bagageira para fazer o transporte desses materiais. Assegurar a ventilação durante a viagem no carro também se torna uma medida de elevada relevância. Muito obrigado, doutora Telma Silva. Vamos então abordar a temática do teletrabalho, passando então a palavra à engenheira Lúcia Costa. Bom dia a todos. Desde o dia 1 de junho, o teletrabalho deixou de ser obrigatório, com algumas exceções, para doentes crónicos, imunodeprimidos, pessoas com deficiência superior a 70% e pais que estejam a acompanhar filhos menores de 12 anos. Para isso, é necessário... No entanto, há muitas empresas que optaram por manter o teletrabalho a 100% ou parcialmente. Para isso é preciso criar condições nas nossas casas.
é preciso evitar trabalhar em zonas de lazer, ou seja, ter um espaço exclusivo para o trabalho e um espaço para as zonas de lazer. Esse espaço deve ser luminoso, agradável, tranquilo, optar sempre por adaptar o mobiliário disponível, porque em casa torna-se mais difícil, mas podemos criar algumas condições a nível de almofadas para o apoio lombar, colocar um apoio aos pés para a elevação das pernas. Portanto, há algumas condições que são necessárias para continuarmos a manter as posturas necessárias para não criarmos doenças. Portanto, é importante manter rotinas, tomar banho, tomar pequeno almoço, como se fôssemos trabalhar para a empresa, vestir-se confortável, e quando eu digo confortável também, todos estes pontos são importantes, porque com o teletrabalho, a qualquer momento poderemos ter também uma videochamada, uma reunião, portanto, estarmos em contacto com o exterior, cumprir o horário é muito importante, de forma a podermos ter uma maior produtividade, e as pausas também são muito importantes. Portanto, se nós fazíamos no escritório, também devemos fazer para aumentarmos a nossa concentração e também conter a ansiedade. É óbvio que com esta nova situação há um relaxamento e, portanto, a atividade torna-se mais sedentária, e para isso temos que reforçar também a nossa condição física, tornar as refeições mais saudáveis, complementar com exercício físico, beber mais água, comer mais fruta e vegetais, e é muito importante mantermos o contacto com os colegas. Portanto, o isolamento também pode se tornar num ponto crítico. Depois temos também aqui o teletrabalho com crianças, portanto, que a partir de hoje vai se tornar mais crítico, uma vez que o ano letivo termina hoje, e, portanto, é preciso estabelecer horários, falar com as crianças, obviamente as que já tenham esse sentido, tenham essa noção, manter as crianças com rotinas, fazer também as refeições habituais, e é uma forma também de podermos interagir quando possível também com a família, portanto podermos desligar um bocadinho, e o tempo social da família também é muito importante, ou seja, após terminar o dia de trabalho, desligar o computador, dedicar-se 100% à família ou aos amigos, de forma a que podermos estabelecer energias para o dia seguinte. Muito obrigada. Muito obrigado, engenheira Lúcia. Nós damos assim por encerrada esta primeira parte mais expositiva. Vamos agora partir para a parte de esclarecimento de questões que já nos têm chegado ao longo desta ação. Vou iniciar aqui uma primeira questão que iria dirigir à doutora Alice, e a questão é: tendo em conta os vários anúncios do Governo, de que forma devem ser as empresas informadas relativamente à legislação e novas regras? Como já referi, as fontes de informação fidedignas são, nesta altura, principalmente a DGS. E todas as normas que terão que ser cumpridas do ponto de vista geral ou vinculativas sob o ponto de vista legal, a DGS publica e atualiza nos seus sites de referência. No microsite da saúde ocupacional também estão algumas documentações. Deve ser, portanto, a Direção-Geral da Saúde a principal fonte de informação para nós garantirmos que é fiável. Existe também a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, também tem informação fidedigna que publica em português. Alguma delas está publicada em português. Haverá depois detalhes de maior relevância que ainda só existem em inglês. De qualquer forma, nesta altura da pandemia, nós estamos com a questão seguinte: é que cada país está, ou cada região geográfica está em fase diferente da região acima ou da região ao lado ou do país ao lado, e, portanto, haverá medidas
que estão a ser implementadas, particularmente por causa desta situação. E então existem algumas situações que estão a ser discutidas com critério e com rigor em alguns programas televisivos também, designadamente os telejornais dos canais oficiais de televisão. Penso que é principalmente nos canais da RTP que existe a consulta frequente a médicos e epidemiologistas que nos poderão ajudar a perceber o porquê de determinadas regras serem implementadas ou o porquê de mantermos muitas delas. De qualquer forma, os serviços das vossas empresas têm, os serviços de saúde do trabalho, também têm obrigações, isto é, devem estar disponíveis para ajudar as empresas a fazer e a elaborar e fazer chegar informação credível a todos os colaboradores. Muito obrigado, doutora Alice. Vamos então agora partir para uma segunda questão. Esta segunda questão é numa central de comunicações de serviços de emergência, trabalha-se por turnos, partilhando o mesmo material informático. Neste contexto, qual a melhor forma de garantir um posto de trabalho seguro? Penso que a doutora Telma Silva possa encaminhar esta pergunta para si. Doutora Telma, está-me a escutar, não? Sim. Estão a ouvir-me? Sim. Sim. Ok. Sim, eu estava a dizer que a melhor forma, nesse caso em que há partilha de material, de se garantir que não há transmissão de vírus, está relacionada com a desinfecção do material em que há a partilha. Para isso, podem ter os sprays desinfetantes numa espécie de pulverizador, utilizar um papel para higienizar no final do vosso turno de trabalho o mesmo material em que tocaram e rejeitar esse mesmo papel. Aqui é a medida mais eficaz para prevenir qualquer tipo de transmissão. Muito obrigado. Vamos passar então de seguida à questão número 3, que eu iria tentar encaminhar para o Dr. Mário Miranda, sendo que obviamente a doutora Alice e todos os outros podem complementar se assim acharem adequado. A questão é, mesmo que sejam garantidas as aparentes condições de segurança no local de trabalho, as pessoas de risco devem evitar ir para o local de trabalho? Sim, neste momento deve-se evitar, é um facto. Eu sei que por vezes é muito difícil, em termos de organização da própria empresa, que isso aconteça, até porque há funções, há tarefas que não são possíveis de desempenhar em teletrabalho, e é um problema complicado quando enfrentamos este dilema. É um dilema, na realidade. As pessoas, sobretudo que têm risco muito elevado, devem permanecer em isolamento nesta fase da pandemia. Portanto, o que é que nós preconizamos? Enquanto a situação epidemiológica da pandemia de Covid-19 não estabilizar e o nível de segurança não estiver devidamente garantido, e nós sabemos que isso só se verifica quando o RT ou R0, portanto, que é a taxa de transmissibilidade, for inferior a 0,8, pelo menos, portanto o mínimo é 0,8, e lembro que em Portugal neste momento estamos com uma taxa de transmissibilidade de 1,18, 1,2, portanto ainda estamos numa fase do processo epidemiológico que é perigoso. E, portanto, preferencialmente as pessoas devem permanecer no seu domicílio, em teletrabalho, no caso de haver uma necessidade, enfim, uma necessidade premente ou uma qualquer exigência, inclusive até, eventualmente, de avaliação médica do trabalhador, deve ser, para além de todas as medidas que já foram referidas aqui, pode ser necessário que esse trabalhador utilize uma máscara respiradora, uma máscara com filtro bacteriano, portanto uma máscara P2. Portanto, eu recomendo que as pessoas nessas condições devam utilizar nas suas deslocações, de casa
aliás, em qualquer circunstância, sempre que não estejam no seu domicílio, utilizem a máscara P2, a máscara filtrante com eficiência suficiente para permitir que ele próprio fique protegido no caso de ver uma potencial fonte de contágio. Muito obrigado, Dr. Mário. Temos agora aqui uma questão que é bastante aberta, acaba no fundo por ser um pedido de opinião, e vou formular agora a questão, dirigiria ao Dr. Mário e à Dra. Alice, sendo que naturalmente qualquer intervenção é muito bem-vinda. A questão é, que áreas acreditam que possam vir a operar a 100% ou quase a 100% em teletrabalho? Bem, isso é uma questão que as organizações empresariais terão que decidir também. Apesar de que haverá, se houver necessidade, guidelines e orientações do próprio governo que, tal como houve no início desta pandemia, houve áreas de atividade que foram completamente suprimidas. Dou como exemplo os gabinetes de medicina dentária, os gabinetes de fisioterapia, em que o contacto físico e a proximidade entre pessoas era notoriamente mais de risco do que uma atividade de escritório ou mesmo de atendimento ao público. De qualquer modo, também se implementaram, como todos sabem, nas questões de atendimento ao público e nas questões de proximidade excessiva entre colegas de trabalho, adotaram-se, por exemplo, medidas como a colocação de acrílicos. Agora, eu não posso concretizar exatamente, eu posso dizer o que é que, de uma forma geral, é aceito na comunidade científica como sendo mais provável e mais fácil de implementar o regresso ou o mais fácil de implementar o teletrabalho. O mais fácil de implementar para o regresso é realmente o afastamento, as alterações do layout dos locais de trabalho, de forma a que as pessoas não fiquem frente a frente, de forma que mantenham os 2 metros de distância entre si, de forma a que sejam completamente disciplinadas em relação ao uso de máscara, à higienização das suas mãos e dos equipamentos de trabalho, secretárias, portas, etc. Haverá outras medidas, como por exemplo manter as portas abertas para nós não termos que lançar mão do manípulo da porta, desinfetar permanentemente as superfícies onde é mais provável que haja toque, e isso vai, se nós restringirmos estas ações e se nos preocuparmos constantemente com elas, é provável que vamos ter maior probabilidade de retorno aos locais de trabalho. Contudo, haverá algumas pessoas e alguns tipos de áreas profissionais em que o teletrabalho, desde que haja condições e que a pessoa, que o próprio trabalhador sinta o conforto para desempenhar o mesmo tipo de funções que desempenharia nos seus locais habituais, poderão continuar a ser realizadas em casa e por teletrabalho. Agora, é preciso que se assegurem essas tais condições, porque está comprovado, já há trabalhos sobre o facto de, por exemplo, da falta de convívio com os colegas, da ausência física do local de trabalho, do que é que isso transtorna o bem-estar emocional de algumas pessoas, e depois há os grupos de risco. Realmente, quando são grupos de risco de patologias sérias e difíceis de nós obtermos um equilíbrio destes doentes, esses devem ficar em teletrabalho. Portanto, não podemos falar propriamente de um tipo de atividade em que é absolutamente possível continuar em teletrabalho ou uma grande parte. Podemos falar das várias situações e das várias empresas e da concordância que isto deve ter entre empregadores e empregados, e também seguindo novamente as orientações das entidades oficiais supervisoras. Queria aqui fazer um pequeno parênteses, uma volta atrás.
já que se me deu a oportunidade de voltar a falar, relativamente à questão da avaliação de riscos e do plano de contingência e do que é que as entidades estão a fazer em relação a isto, as entidades oficiais. Saiu um despacho que determina, no dia 16 de junho, que determina que a entidade fiscalizadora de todas as atividades em matéria de segurança e saúde no trabalho é apenas a ACT. Ou seja, a Direção-Geral da Saúde não dispõe de corpo de fiscalização e delegou a fiscalização das suas atividades no terreno, das atividades ligadas à saúde do trabalho, a fiscalização que está neste momento nas mãos da ACT. Isto torna imperioso que entendamos todos que de momento em que entra um inspetor numa empresa, vai questionar fortemente sobre a existência do plano de contingência, sobre o número de atualizações que ele já teve, sobre a participação que os trabalhadores tiveram nisso e sobre a informação que tem passado e que tem sido alterada ao longo do tempo. É muito importante que percebam isto, porque neste momento isto é um requisito legal e todos teremos que cumprir este requisito e com a cooperação de todos os trabalhadores. Muito obrigado, doutora Alice. Vamos então seguir para a questão seguinte. A questão seguinte vou, de certa forma, direcionar para a doutora Telma Silva. A questão é, o fornecimento de máscaras certificadas deve ser uma responsabilidade da empresa ou de cada trabalhador? Ora bem, as máscaras acabam por ser um equipamento de proteção individual e, nesse sentido, devem ser as empresas, os empregadores, a promover e a dar esse tipo de equipamentos aos trabalhadores. Se quisermos colocar a análise até esta questão em termos de análise de base, é de extrema importância, de interesse para as empresas e mesmo para os trabalhadores que ninguém contraia esta infecção devido ao impacto que as paragens possam ter devido à ausência do mesmo no local de trabalho. Por isso, sim, a empresa deve garantir todas as condições de segurança e saúde dos seus trabalhadores, nomeadamente e em específico a atribuição dos equipamentos de proteção individual, as máscaras. Muito obrigado. Vamos passar então aqui à questão seguinte. Esta questão, eu vou aproveitar porque é uma questão que aborda a questão dos sprays e nós tivemos, entretanto, aqui uma reincidência relativamente à questão número 2. A pessoa que a formulou questiona particularmente das situações em que, ok, a desinfecção é recomendada e é aconselhada, mas se esses equipamentos não podem ser desinfetados com recurso a spray, nomeadamente se for um componente mais eletrónico, quais são as alternativas de desinfecção existentes? E colocando agora em concreto esta nova questão é, o uso de desinfetantes têxteis em spray ajuda na higienização das máscaras sociais barra comunitárias, as de tecido. Não sei se, doutora Telma... Eu diria que não o devemos utilizar nas máscaras. Como eu referi, as máscaras preferencialmente devem de ser lavadas na máquina e nós, quando lavamos roupa na máquina, utilizamos o detergente comum da máquina. Não sendo possível esta lavagem na máquina, deve ser mergulhada em água durante cerca de 20 minutos a meia hora e utilizar água e sabão. Isto porquê? Porque todos os compostos, quer dos sprays, quer dos desinfetantes, podem ser nocivos e agressivos para o nosso sistema respiratório. Daí não haver esse aconselhamento e sim a lavagem com água e sabão. Muito obrigado. Vamos passar então aqui à outra questão. A questão é obrigatório os colaboradores terem a máscara colocada ainda que cumpram, a distância de 2 metros entre colaboradores? Engenheira Lúcia? Bom, relativamente a esse ponto, o ideal é a utilização das máscaras, mas conseguindo o seu posto de trabalho garantir o distanciamento dos 2 metros, pode trabalhar sem a máscara.
No entanto, é preciso ter em atenção que desde o momento que se desloque do seu posto de trabalho ou se levante, tem que forçosamente colocar logo a máscara por causa da partilha do mesmo espaço em que pode surgir colaboradores e que precisem de não ser possível esse distanciamento. Okay. Muito obrigado, engenheira Lúcia. Temos agora aqui uma questão, não vou direcionar necessariamente a ninguém, vou falar aqui doutora Telma e engenheira Lúcia. É uma questão particular que fala de um complemento que pode ser utilizado em alguns teclados. A menção é feita aos teclados de silicone, que já eram utilizados anteriormente como protetores, digamos assim, do próprio equipamento, para evitar a acumulação de resíduos. Fazendo este contexto inicial, a questão objetiva é: os teclados dos computadores são difíceis de limpar e desinfetar. As empresas devem atribuir aos funcionários teclados de silicone? Eu posso iniciar. As empresas, sempre que possível, devem promover e facilitar que haja essa higienização e desinfecção das superfícies. Se essa for uma solução, sim, não há nada, não é obrigatório, no entanto, pode ser uma medida a ser implementada. Uma medida mais caseira, digamos assim, que se tem visto muito, às vezes, nos teclados, mas que implica que haja uma troca mais regular, é a utilização daquela película de filme plástica. Sim. Também facilita essa higienização dos teclados, porque tapam aqueles buraquinhos para onde se inserem muitas vezes as migalhas e outros resíduos. Ou seja, o que é importante que eu pretendo transmitir e que é importante de reter, que é, sempre que existirem soluções no mercado ou soluções que permitam facilitar essa desinfecção, sim, deve ser uma medida a pensar e implementar pelas empresas. Não com um caráter de obrigatoriedade, mas sim de facilitismo. Okay. Não sei se pretende complementar, engenheira Lúcia. Portanto, é preciso terem atenção que, mesmo que tenham todas estas aplicações, a base de tudo é sempre a desinfecção, seja de que forma que tenham colocado ou que tenham colocado os utensílios. Muito obrigado. Vamos partir então. Nuno, se for possível. Claro que sim. Em relação a doutora Telma já referiu isso, a questão dos sprays com desinfetante e o risco para a saúde por inalação. Bom, temos que ter algum cuidado, porque a maior parte desses desinfetantes são soluções com ácido isopropílico ou propanol, e que algumas têm também peróxido de hidrogênio, portanto, oxigenado, uma pequena quantidade. Ambos os produtos podem ser nocivos para a inalação, com a inalação. Portanto, as pessoas devem ter cuidado quando aplicarem esses sprays nas superfícies, e estamos a falar de teclados, estamos a falar das películas protetoras, dos ratos de computador, dos tampos das mesas, dos telemóveis. Portanto, eu estou a referir isto porque, por vezes, há objetos que as pessoas utilizam, até canetas, que muitas vezes passam despercebidas e as pessoas não têm cuidados devidos, mas, obviamente, que a aplicação dos sprays deve ser com algum cuidado, ou seja, a pessoa deve evitar a inalação do gás que resulta da secagem do próprio produto, está bem? Portanto, muito cuidado, pode causar perturbações, sobretudo em pessoas com asma ou pessoas, mas em geral, são produtos tóxicos. Portanto, a aplicação deve ser feita com muito cuidado. Mas, corroborando as palavras da doutora Telma e da engenheira Lúcia, sem dúvida que é fundamental todas as superfícies, quer com sprays, quer com toalhitas, também já falaram, toalhetes de desinfecção, quer com, enfim, até com álcool e com toalhetes de papel, devem ser realizados em todas as superfícies. Muito obrigado pelo seu contributo também, Dr. Mário. Vamos passar então para a questão seguinte. Esta questão eu não vou direcionar em particular, vou pedir obviamente a opinião de cada um, porque é uma questão que se pode tornar delicada, digamos assim. A questão objetiva é, como colega, que ações devemos ter quando sabemos que um colega de trabalho, que supõe-se, teve um comportamento de risco? Exemplo, ginásio, eventos com grupos sociais diferentes, e existe um contexto de proximidade com colegas de trabalho.
Não sei diretamente a quem atribuir, digamos assim. Eu posso começar por dar uma indicação relativamente aos ginásios. As orientações para as empresas saíram, assim como para outras atividades. O ginásio poderá ser também poderá haver um comportamento de risco, mas isto tudo vai depender também da pessoa que o frequenta. Saíram orientações específicas para ginásio, portanto, se cumprirem com essas orientações, com certeza que estão seguros para poderem reiniciar a sua atividade normal e poderem estar com os colegas de trabalho. Não sei se... Eu queria só acrescentar que o que se trata aqui, sobretudo, o facto de o risco biológico de Covid-19 estar presente em todas as áreas, é justamente um grande trabalho no sentido de desenvolver nos colaboradores das empresas uma capacidade de praticar civismo e praticar um princípio básico que é: não faças aos outros aquilo que não gostarias que te fizessem a ti. E, portanto, se nós todos nos conseguirmos pôr, como diz o povo, nos sapatos dos outros, nós vamos conseguir promover a promoção das medidas e a aplicação das medidas de uma forma muito mais, não egoísta, muito mais participada e muito mais responsável. E isto, as empresas também têm um papel a desempenhar na divulgação desta vertente do civismo e da responsabilidade individual. É por aí, esse é o melhor caminho para se ultrapassarem estas situações. Bem como também promover, a partir de informação sólida e frequente, que se alguém esteve em situação de risco ou tem, por exemplo, no seu núcleo familiar ou no seu núcleo de amizades próximas e frequentes, de contacto frequente, há algum caso que está positivo, essa pessoa deve de imediato contactar a sua chefia direta, deve participar do caso, deve recorrer também aos serviços de saúde competentes para eventualmente ser encaminhado para a realização de testes, e isto não constitui senão o que eu estava a dizer no início. É o cumprimento de um dever cívico que é para todos e é a noção que todos temos de ter da responsabilidade individual nesta pandemia. Muito obrigado a todos. Só dar aqui uma... desculpe. Não, de modo algum, força, doutora Mário. Só dar aqui, reforçando as palavras da doutora Alice, que as empresas terão que fazer um grande esforço no sentido de, e já foi referido muitas vezes, a formação deve ser contínua, deve ser permanente. A informação aos trabalhadores deve ser diária. As ações de formação rápidas devem ser frequentes. Isto porque o reforço das medidas é, neste momento, eu diria, a melhor forma de evitar relaxamentos excessivos. E, por outro lado, as empresas têm que garantir aos trabalhadores que não serão afetados na sua vida profissional pelo facto de revelarem que estão ou que contactaram com um caso confirmado, um caso suspeito, ou que estão eles próprios com sintomas suspeitos. Portanto, tem que haver uma comunicação clara aos trabalhadores, nomeadamente e principalmente aos trabalhadores mais precários, os trabalhadores temporários ou os trabalhadores com contratos a prazo, que são pessoas que têm tendência a, por receio de perda de posto de trabalho, portanto da sua atividade profissional, têm receio de comunicar às entidades empregadoras os contactos ou mesmo os sintomas. Temos tido alguns casos, portanto alertamos que a entidade empregadora deve comunicar de forma clara aos seus trabalhadores, portanto aos seus colaboradores, que não haverá qualquer risco e, pelo contrário, o risco será se o trabalhador omitir manifestações ou contactos que tenha havido. Portanto, infelizmente, tem que haver um reforço negativo,
que é referir que pode haver risco, estamos a falar de riscos, no caso do trabalhador omitir e, portanto, faltar ao seu dever cívico, como falou a doutora Alice, e que, pelo contrário, não terá qualquer consequência se for honesto e se for transparente na comunicação à entidade empregadora. Portanto, eu julgo que esta mensagem, para além da formação constante, será nesta fase muito importante. E também a automonitorização. O trabalhador tem de, todos os dias antes de sair para o trabalho, medir a temperatura em casa, verificar ou conferir alguma manifestação que tenha e não comparece no posto de trabalho se surgir alguma dúvida relativamente à sua saúde. Obrigado. Muito obrigado pelo seu contributo, Dr. Mário, também. Temos aqui uma questão, é uma questão muito objetiva, que é, num open space de 20, 30 pessoas, qual deve ser a distância entre os profissionais? Apesar de nesta questão não mencionar qual a área deste open space, mas deixo a questão aqui às colegas de segurança, se eventualmente, partindo obviamente desta limitação, de não sabermos concretamente a área que estamos a referir, de uma forma genérica, caracterizar aqui as distâncias mais ajustadas e mais adequadas. Ora bem, a distância de segurança, seja num open space de 20 ou 30, ou seja de 10 ou de 5, deve ser exatamente a mesma. Falamos sempre entre 1,5 m e os 2 metros. E essa é a distância que nós devemos manter dos nossos colegas de trabalho. Devemos preferir sempre trabalhos lado a lado, mantendo sempre algum distanciamento, do que trabalhos que sejam frente a frente, assim como costas com costas. As empresas devem olhar para a sua área de escritório e tentar alterar o layout de forma a conseguirmos ter as pessoas espaçadas, seja muitas vezes naquela disposição de zigue-zague, que já permite que não haja um frente a frente, e nesse sentido que não haja projeção de partículas, mas sendo que a distância de segurança aconselhável será sempre entre 1,5 m e os 2 metros. Não sei se a colega quer acrescentar alguma coisa. Relativamente ao espaço, não sabemos se realmente conseguem manter esse distanciamento, podem reorganizar o espaço, criar condições de forma a colocação de barreiras, por exemplo, de acrílico, entre os trabalhadores, para poderem garantir essa proteção. E gostaria também de referir que não foi mencionado aqui, mas a parte da ventilação, que é muito importante. Estamos a falar de espaços com 20, 30 pessoas, que não devem utilizar o ar-condicionado, deve haver renovação de ar, preferência natural, e no caso de ser impossível, então utilizarem com ar forçado do exterior e nunca com o sistema de recirculação de ar. Desculpa, não só acrescentando daí, se muitas vezes a área não permitir a adoção de nenhuma destas medidas, daí a questão do teletrabalho. Se a função que a pessoa executa for compatível com realizar a mesma a partir de casa, as equipas podem ser divididas ou seja, podemos dividir em equipas esse regresso ao escritório. 15 em 15 dias, semanalmente, e depois fica a gestão de cada uma das empresas, mas o teletrabalho deve ser adotado exatamente nestes casos, em que nós não temos possibilidades estruturais que muitas vezes são difíceis de adotar por parte das nossas organizações. É uma solução que deve ser considerada nestes casos. Eu também queria só referir o seguinte, Nuno, posso? Claro, sim. Uma nota de segurança também importante. Sempre que as pessoas estiverem a comunicar umas com as outras, falar umas com as outras, mesmo a uma distância de 1,5 m, 2 metros, devem utilizar a máscara. Portanto, porque nós sabemos que as microgotículas respiratórias são emitidas pelo simples ato de falar. Não é só pela tosse e pelo espirro. Portanto, sempre que comunicarem verbalmente, sempre que falarem umas com as outras, mesmo a uma distância considerada segura, devem utilizar a máscara. Portanto, é uma nota só que eu queria deixar e que me parece importante. A área que a engenheira Lúcia e a doutora Telma falaram, a área mínima para cada trabalhador é 16 metros quadrados. Portanto, de modo a que haja uma distância mínima de 2 metros. Ora, isto pode ser adaptado e pode ser
no fundo, através de medidas de reorganização do layout que permitam manter a distância, é possível, no caso de 30 pessoas, que seria a partir de 450 metros quadrados, portanto é uma área significativa, pode ser diminuída desde que seja feito um estudo do layout. Portanto, eu acho que as empresas devem pensar em, juntamente com a área da segurança, fazer um estudo do layout do escritório, de modo a permitir que haja uma atividade segura. Muito obrigado. Vamos então para a última questão. É no fundo aqui uma questão relacionada novamente com a questão do fornecimento de máscaras de proteção por parte do empregador, da entidade patronal. E a questão é, se a empresa reabrir o escritório em regime voluntário, as pessoas podem continuar em teletrabalho, é obrigatório fornecer máscara de proteção aos trabalhadores que optem por ir? Mais uma vez eu colocaria a questão do seguinte modo: é vantajoso para o trabalhador, é vantajoso para a entidade patronal se as pessoas estiverem protegidas, ok? Nós devemos, por isso, se quiserem colocar como uma obrigação, sim, é obrigatório a partir do momento em que a pessoa está, sendo que será certamente uma medida que faz parte do plano de contingência que as empresas irão traçar. Certamente será referido em algum ponto do plano que existirá a obrigatoriedade da utilização do equipamento de proteção individual, nomeadamente a máscara, quando as pessoas ou não se consegue garantir a distância de segurança que nós falamos, ou porque têm que circular, ou porque têm que falar com algum outro colega, e nesse caso o empregador deve fornecer este equipamento, seja num regime de retorno obrigatório ou num regime de retorno de uma forma voluntária. Muito obrigado. Fechamos assim aqui o leque de questões colocadas por quem nos assiste. Vamos apenas agora abordar aqui as questões mais frequentes que nós identificamos. Já, de certa forma, direto ou indireta, abordamos cada uma delas. Eu vou começar pela primeira, direcionando para a doutora Alice. Relativamente às orientações técnicas de Direção-Geral de Saúde, são de cumprimento obrigatório? Realmente as orientações e mesmo as informações técnicas da DGS, sendo emanadas de uma entidade oficial que é reguladora desta atividade da saúde no trabalho, são sempre vinculativas. Numa altura em que estivemos em estado de emergência, depois estivemos em estado de calamidade e estamos agora ainda num estado de calamidade relativo e em alguns locais até existe agravamento de medidas preventivas. Enquanto o país estiver com um estado que não no estado normal, não se podem encarar as informações e as orientações da Direção-Geral da Saúde como meros aconselhamentos. Elas têm, de facto, um vínculo distinto e que é o vínculo da força de uma lei. E por isso temos que as adotar, implementar e colocar prioritariamente todas elas na medida direta da proporção em que a nossa situação de pandemia se encontra. Muito obrigado, doutora Alice. Passamos agora aqui para a questão 2, que cabe estar um pouco relacionado com o que o doutor Mário abordou, a questão de reorganização de layouts, também para esta situação, que é, quando não for possível ter uma sala dedicada própria para o isolamento, numa empresa ou estabelecimento, como se deve proceder? Se calhar é melhor a doutora Telma responder. Sim. Ora bem, a área de isolamento deve ser, no caso de não ser viável termos um espaço fechado para isolar o suspeito de uma possível contaminação, poderemos utilizar uma secção inteira, se assim o tiver que ser, ou podemos, já foi abordado pela Direção-Geral de Saúde, a possibilidade, quando dentro da organização não existe um espaço que possamos isolar do contacto com os outros colaboradores, a pessoa que está com o possível suspeito, a própria viatura da pessoa em causa, se existir perto nas instalações. Em último caso, não sendo possível
uma área isolada, não sendo possível uma secção, não havendo viatura, a empresa deve mesmo fechar. Ou seja, fica a pessoa lá dentro, as outras pessoas saem todas e vão embora. Esta será, em último caso, a medida a adotar. Realço que dentro do plano de contingência deve estar especificamente definida qual é a zona contemplada para esta situação e que a mesma deve obedecer a alguns critérios que também podem encontrar nas orientações da DGS. Muito obrigado. Vamos agora para a terceira questão, julgo que podemos manter consigo, doutora Telma. Quando é recomendado o uso de máscara, esta pode ser substituída por viseira? Não. Digamos que são proteções diferentes. A viseira tem como objetivo a proteção ocular e a máscara como objetivo a proteção das nossas vias respiratórias, nomeadamente nariz e boca. Ambas se complementam, mas uma não invalida a utilização da outra. Muito obrigado. Uma última questão, vou passar para a engenheira Lúcia, que já abordou o tema há pouco. Posso utilizar sistemas de ventilação e ar-condicionado? Pronto, como eu já tinha referido, o ideal é não utilizar o ar-condicionado. Sendo necessário, então, fazemos um reforço, ou seja, o ar deve ser retirado do exterior e não utilizar a recirculação do ar. Portanto, ela não deve estar ativada. O ideal realmente é a ventilação natural, em que deve ser feita pelo menos 6 renovações de ar por hora. Ou seja, abrir janelas, portas, de forma a poder circular o ar. Muito obrigado. O nosso leque de questões frequentes terminou. Eu pedi apenas uma nota muito breve a cada um dos oradores para nós fecharmos este webinar. Começaria, pode ser a doutora Telma, por favor, uma nota final que queira deixar a quem nos está a ouvir e a ver. Ok, antes de mais agradeço a vossa presença desse lado, realço a importância de continuarmos todos a adotar as medidas de prevenção que sabemos que são eficazes. A situação, como fomos referindo, não terminou, pelo contrário, temos verificado ainda que tem havido um aumento crescente de número de casos, daí ser extremamente relevante não descurarmos qualquer medida de prevenção e qualquer atitude nesse sentido. Por fim, importante comunicar com as empresas, procurem os vossos serviços de segurança e saúde no trabalho, eles irão ajudar-vos certamente a implementar as melhores medidas possíveis para que os vossos locais de trabalho sejam seguríssimos, digamos assim. Obrigada. Obrigado. A engenheira Lúcia. Quero agradecer o convite e, de alguma forma, reforçar que não devemos relaxar. Portanto, todos nós temos um papel importante na sociedade e todos temos que contribuir para que possamos estar todos em segurança. Obrigada. Obrigado. Doutora Alice, por favor. Em primeiro lugar, queria agradecer a todos os presentes a atenção que nos dispensaram, disponibilizar o site da Atlantic Care para que o consultem, uma vez que relativamente a questões dedicadas à Covid, este site no item Notícias tem imensa informação, da qual até podem eventualmente fazer download para fixar nas vossas instalações de trabalho. E informações que também são atualizadas com a frequência possível dentro das limitações que todos vamos tendo também. E agradecer também à Médias por o convite para esta parceria e, por último, reforçar que, na verdade, a pandemia está aí. Não estamos em condições de levantar ou de facilitar as medidas que estão a ser implementadas e devem continuar. Relembro apenas que quando foi a primeira epidemia por um vírus SARS, o SARS-CoV-1, ela foi bastante mais autolimitada em termos geográficos, também foi autolimitada em número de casos, embora com uma letalidade um pouco maior, mas na realidade a OMS só encerrou o critério epidémico 9 meses depois de ter decretado a epidemia.
Portanto, vamos ver como é que é agora, sendo esta questão bastante diferente, bastante mais envolvente, é de nível mundial e está a atingir um número muitíssimo mais elevado de pessoas, comparativamente tem que ter consciência de que, na realidade, a situação é muito séria, está a ser mantida, infelizmente, e enquanto não houver vacina e enquanto não houver medicação específica, porque já existe alguma medicação de suporte em casos de Covid grave, mas não se pode dizer que são terapêuticas específicas, enquanto estas não existirem, nós não podemos confiar e não podemos desconfinar com tanta facilidade como se tem visto em alguns casos. Agradeço muito a vossa atenção. Um bom dia a todos. Muito obrigado, doutora Alice. Doutor Mário, para finalizar, por favor. E para finalizar, mais uma vez, os meus agradecimentos a todos os que nos ouviram e estiveram aqui conosco, e também à Medis, que deu esta oportunidade. Realmente, corroborando as palavras da doutora Alice, sem dúvida que é uma pandemia que ainda não está controlada. Nós temos de manter a continuidade da atividade empresarial, temos que manter a economia a funcionar e temos de, acima de tudo, que é o valor mais importante, proteger a saúde das pessoas, sobretudo as mais vulneráveis. Tendo estes valores todos em jogo, será importante mantermos todos os cuidados, e como eu refiro, só dando mais uma nota importante, que é a questão da formação, da informação. As pessoas têm que estar sempre permanentemente informadas, devem saber a cada momento como devem atuar, não só no seu posto de trabalho, mas também nas deslocações. Deve haver, portanto, um cuidado mantido em todas as áreas da empresa e também fora da empresa. Mas para mantermos os negócios a funcionar e para mantermos a saúde das pessoas mais vulneráveis, até que haja uma vacina eficaz, e não sabemos se vai haver, e até haver tratamentos também verdadeiramente eficazes, temos de manter todos estes cuidados, porque é a única forma das empresas se manterem viáveis e manterem a sua atividade também. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Mário, muito obrigado a todos. Fazemos assim o fecho desta ação, agradecemos imenso toda a vossa participação. Esperamos que esta ação, assim como as anteriores, tenha sido do vosso agrado e tenha ido de encontro às vossas maiores expectativas. Agradecemos todo o vosso interesse e participação, agradecendo a todos os oradores e à equipa envolvida no desenvolvimento e na manutenção, digamos assim, destas 3 ações. Aproveitamos para referir que brevemente estes 3 webinars serão disponibilizados no site da Medis e, como nota final, reforçamos o agradecimento em nome da Atlantiqueira à Medis pelo convite para participar nesta série de webinars e nesta parceria, sendo que tanto a Medis como a Atlantiqueira estão disponíveis pelos contactos habituais para qualquer tipo de esclarecimento adicional que seja necessário. Da nossa parte, muito obrigado, continuação de um excelente dia e um bom fim de semana. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigada.